Olá, meu nome é Renata e nós estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos falar do romantismo, tá? E do romantismo prosa, um momento tão importante para a nossa formação cultural, para a formação da nossa identidade, ok? Então, vamos lá. Romantismo prosa. Bom, antes de entrarmos nas características da prosa romântica, vamos lembrar alguns momentos históricos importantes que fizeram com que nós chegássemos a esse ponto. Em 1808 foi a chegada da família real ao Brasil. Em 1815, o Brasil se torna Reino Unido de Portugal. Em 1822 é proclamada a independência. E a partir de 1835, 1836, o que acontece? Começa a haver uma preocupação dos nossos escritores em formar a nossa identidade nacional, tá? E a primeira obra com essa preocupação, que é a nossa primeira obra romântica, digamos assim, é o livro chamado Suspiros Poéticos e Saudade, do Gonçalves Guimarães. Mas ele não foi uma obra muito importante, nem é muito estudada, não. O importante é que foi a primeira tentativa. A prosa romântica começa mesmo no Brasil com um livro chamado A Moreninha, tá? E a Moreninha, ela tem toda a constituição da obra, das características da prosa romântica, da idealização da mulher e tudo mais. Bom, então, qual é o momento que acontece a prosa romântica no Brasil? É o momento pós-independência. Por quê? Porque precisamos construir essa identidade, as nossas características. Bom, depois da independência, em 1822, busca-se definir a identidade nacional e o reconhecimento dos nossos espaços, como posso dizer, dos espaços nacionais. O campo, a cidade e a selva. Por isso, o nosso romance, ele vai ser o romance regionalista, tentando retratar o campo. Romance urbano, tentando retratar a cidade. E, finalmente, o romance indianista, tentando retratar a selva. E esse romance será muito importante quando viermos a estudar, porque o protagonista é o índio sendo construído como um herói nacional. Bom, podemos lembrar também que nós temos um problema nesse momento. Qual foi o problema enfrentado por esses escritores? Não existia prosa ficcional no Brasil. Lembra que nós já estudamos? Nós estudamos o Barroco muito forte no seu texto poético e nos sermões. Nós temos também o arcadismo, extremamente poético, e a prosa ficcional. Bom, quem vai dar conta da nossa prosa ficcional é o romantismo, e é inédito no Brasil. Problema enfrentado, a inexistência da tradição literária brasileira em prosa. E para resolver esse problema, nós temos o romance de folhetim. O que vem a ser o romance de folhetim? Bom, como seria muito raro um brasileiro naquela época ir a uma livraria e comprar um romance, essas histórias eram publicadas semanalmente nos jornais. Assim, os leitores poderiam ter a história e cada semana um pedacinho dela, criando aquele gosto de quero mais. Bom, características. Além daquelas características normais que nós já estudamos sobre o romantismo, como a subjetividade, o apelo emocional, o exagero, a prosa romântica ela tem algumas características que nós vamos acrescentar às características gerais do romantismo. Flashback narrativo. O que vem a ser o flashback narrativo? O texto romântico, a história romântica vem numa linearidade. Até que chega um momento, um determinado capítulo, por exemplo, em que o autor, o narrador, ele volta ao passado. Ele faz um flashback. Esse flashback, ele vai explicar tudo o que está acontecendo daquela trama. Por exemplo, você vai entender como chegamos àquele ponto e muitas vezes àquele conflito, graças, como eu já falei, a um acontecimento passado. O amor como redenção.
Bom, a maioria das histórias românticas seguem a seguinte estrutura: harmonia, tudo começa em harmonia, depois nós temos uma desarmonia, o problema, a confusão, muitas vezes a separação das pessoas que se amam, e nós voltamos depois, concluímos com a harmonia, com as coisas voltando para o equilíbrio. Bom, e normalmente é o amor que causa a redenção. Então, se o homem cometeu um determinado erro, em nome do amor, aquele erro vai ser sanado. Se a mulher nutriu um determinado ódio ou rancor pelo amado, em nome do amor surgirá aquele perdão e etc. Idealização do herói. Gente, a idealização tanto do herói quanto da mulher. O protagonista é sempre heróico. De onde nós tiramos essas características? Da época medieval. Muitas vezes esse herói romântico, ele tem as características do cavaleiro medieval. Ele é perfeito, ele vai salvar a dama, a sua mulher amada. Mas uma característica medieval é a idealização da mulher amada. Essa mulher é colocada num pedestal. Ela é sempre linda, ela é sempre perfeita, ela é sempre aquela mulher, ok? Buscada, idealizada dentro dos padrões românticos. O impasse amoroso com um final trágico ou feliz. Bom, o que eu quero falar sobre isso? Bom, nós temos sempre o impasse. Logicamente, as grandes histórias de amor vêm de onde? Vêm daquele momento do amor impossível ou do amor com várias impossibilidades. Bom, essas histórias vão ser geradas a partir desse impasse amoroso. E esse impasse para restabelecimento da harmonia, ele vai sempre gerar um final. Algumas vezes trágico, outras vezes feliz. Quando formos estudar mais especificamente cada tipo, vou falar para vocês quais têm o final trágico e quais romances têm o final feliz. Finalmente, personagens planos. O que são personagens planos? Personagens planos normalmente são personagens que eles mantêm as mesmas características em toda a trama, em todo o enredo. Ou seja, se aquela mulher é virtuosa, ela será virtuosa em todo o romance. Se aquele homem é um cavaleiro, ele normalmente será um cavaleiro em todo o romance. Não vai haver muitas modificações, ok? Continuando, um exemplo de um dos romances mais famosos do José de Alencar. José de Alencar é, sem a menor sombra de dúvida, o principal escritor da prosa romântica. Lembra que eu falei que nós tivemos um momento regionalista, o urbano e o indianista? José de Alencar foi o único que escreveu em todas essas esferas: regionalista, urbana e indianista. E aqui um fragmento de um dos seus mais importantes romances, Senhora. Bom, nesse momento é o momento em que ele vai falar da personagem principal, da protagonista, Aurélia. Olha como ele descreve essa mulher. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento da sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e famosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recordara de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira sem seu fulgor? Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos a descrição dessa mulher. Perceberam como ela é enaltecida, como ela é idealizada? Mulher nenhuma real, gente. É tão glamourosa. A Aurélia Camargo, sim. Por quê? Pois é uma heroína romântica. Bom, percebemos aqui a descrição de que ela surgiu como uma estrela.
Nós percebemos também que ela se tornou a deusa dos bailes, a musa dos poetas, o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e famosa. Ou seja, essa heroína romântica deixa bem claro que quando ela surge na narrativa, não é à toa, é para ser a musa de todos. Bom, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar que em toda narrativa romântica, em toda prosa romântica, a mulher em destaque, ela é assim como a Aurélia Camargo. Ela é majestosa e todo o texto vai girar em torno de uma história de amor em prol dessa magnitude desta mulher. Bom, pessoal, essa foi a nossa introdução à prosa romântica e nos vemos na próxima aula. Até lá!